não pode estar de fora. Amém? Vamos lá. Eu quero ministrar agora sobre como enxergar o mundo espiritual. Esse estudo, essa mensagem faz parte de um livro que eu escrevi também ano passado, Discernimento Espiritual. Ele fala sobre falsificações espirituais, né? Gente que não tem clareza espiritual. Hoje os púlpitos, eles são ambientes que as pessoas não discernem espiritualmente. Tem gente que diz que aquilo que é de Deus é do diabo, tem gente que diz que aquilo que é diabo é de Deus. A gente está ouvindo mensagens assim, impregnadas de autoajuda, de mentiras satânicas mesmo, e gente dizendo, não, porque Deus me disse, eu tenho certeza, Deus me falou, Deus me contou. Quer dizer, é muito sentimento e pouca verdade. Tem muita gente que está sinceramente andando por um caminho de destruição. Mas quantas vezes você falou assim, eu tenho certeza? Há um tempo atrás, a Fabíola falou para mim assim, minha esposa falou para mim, não, eu tenho que ir em tal loja para comprar um fronha, lençol, alguma coisa assim. Eu falei, não, eu estou aqui perto do shopping tal e vou passar. Ela falou assim, não tem essa loja nesse shopping. Na minha cabeça eu tinha certeza. E a gente ainda brincou, né? Não quer apostar, você sabe que crente não aposta, né? Mas quer apostar quanto que a gente aposta ou que a gente perde, para deixar de ser tolo. E aí eu cheguei lá no shopping, entrei no shopping, paguei, porque você entra no shopping, você vai pagar no mínimo o estacionamento. E eu andei no primeiro andar, andei no segundo andar, para ser trouxa, eu andei no terceiro andar, para descobrir que não tinha aquela loja. Eu tinha certeza. Então tem muita gente que tem certeza, por exemplo, que a Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus autoriza. Tem gente que tem, não, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. O que a Bíblia fala é sobre passarinho. Nenhum passarinho cai sem os fios de cabelo, por exemplo, meus fios de cabelo. Nenhum deles caiu sem Deus autorizar. Não pode cair. É que comigo Deus foi autorizando um monte. Cai. Eu só vou recuperar isso no céu agora. Ou se eu fizesse um tratamento que eu não vou fazer, que eu não quero fazer, e que, para mim, eu acho que, né, amor, eu já estou careca desde os 25, né, amor? É isso. Então, tem muita gente que faz interpretações forçadas da Bíblia. Não, porque a Bíblia disse, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Não é bem isso. A gente interpreta a Bíblia do jeito que a gente quer. E você para de... Não consegue perceber o que a Bíblia diz na sua visão global. Domingo passado eu preguei sobre alianças de alma. Tem muita gente que fala sobre aquela amizade de alma que Davi tinha com o seu amigo, né, com o filho do rei, Jonatas. Era uma aliança sensual, e nunca foi. Deus ia tratar do mesmo jeito que tratou a vida dele quando ele se envolveu com a mulher que era a vizinha dele. Então, há uma interpretação perversa, e muitas ovelhas, muita gente que vivem e permanecem debaixo de uma autoridade egoísta. Então, a Bíblia fala sobre falsificações espirituais, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina saudável. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Então, tanto a segunda carta de Paulo a Timóteo, como a primeira, ele está orientando o seu jovem pastor, o seu discípulo, né? Ele busca Timóteo para escrever sobre um mundo que gosta de ouvir mentiras. E é interessante como é que as pessoas, elas gostam mesmo de caminhar no mito, no engano, no erro. A Bíblia diz assim, ó, não faça. Aí ele vai fazer. A Bíblia diz, não faça. Não, mas o meu pastor, eu ouvi dizer, um entendioso, um homem muito sábio, um entendido, falou para eu fazer. Gente, quando a gente faz errado, quando a gente semeia errado, a gente colhe errado. Então, existem falsificações, é gente que fala em nome de Deus, que chega próximo de você, que ora em línguas. Gente, os pastores aqui oram em línguas, só que a Bíblia fala para a gente, muitos irmãos, para a gente orar em línguas, com quem ora em línguas fala com Deus, gente. Então tem muita gente que mistura um dom com outro. Por quê? Porque aprende errado e continua fazendo errado.
Tem muita gente que para autenticar, não, Deus está me dizendo, ele se apresenta para você de uma forma glamurosamente espiritual. E a gente vê que não é nada disso. João Batista, ele falou a verdade o tempo todo. Ele se vestia com peles de camelo, ele tinha uma dieta rigorosa de mel, aquele mel da tâmara e de gafanhotos, mas ninguém acreditou nele, apesar dele falar a verdade. Então, existe eu chamo de cardápio venenoso, uma oferta que é dada para mim e para você, de palavras que estão desassociados com a verdade. Então, antes de você querer enxergar o mundo espiritual e enxergar a mentira, você precisa conhecer a verdade. Você vai no banco assim, você entrega uma nota falsa na mão do caixa, ele não precisa nem entregar, ele já olha e fala assim, isso aí é falso. Porque ele aprendeu aquilo que é verdadeiro. Não é isso? Então, as falsificações, o que são? São pequenas distorções que nós recebemos e se fazem com a verdade, que você acha que é verdade, que não é. O Espírito diz, olha, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que é uma doutrina de demônio? Por exemplo, essa semana, uma pessoa veio me perguntar, pastor, tem um segmento religioso chamado de Testemunhas de Jeová. Por que o Testemunha de Jeová, ele não é considerado uma religião, uma vertente cristã? Muito simples, assim, a gente estuda muito isso no seminário, na faculdade teológica. Em primeiro lugar, o Testemunho de Jeová não acredita na divindade de Jesus. Então, se você acredita que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito Santo, ele não acredita. Ele muda lá, 1 João, capítulo 1, verso 1, eles criaram uma Bíblia nova, uma versão chamada a versão do Novo Mundo, em que eles retiram qualquer possibilidade de você crer que existe a Trindade. Não existe a Trindade chamada de Santa, né? Porque tem a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não creem nisso. Eles começam a mudar, segundo a vontade deles, uma palavra que é inequivocamente inerrante. É isso. Então, quando você pega a Bíblia, não, mas Deus disse que eu tenho que mudar isso aqui para adaptar, para encaixar dentro da minha cultura, do meu entendimento. É como se você separasse apenas os pedaços da verdade que você concorda, o resto você não concorda. Então, o discernimento espiritual, essa palavra vem colocar à parte, dividir. É o ato de você fazer uma apreciação inteligente. Então, entenda. Pastor, porque eu tenho discernimento de espíritos. Gente, o dom de discernir espíritos é uma coisa. O dom de discernimento espiritual é outra coisa. Não, pastor, porque eu tenho... Já viram falar nisso, terceiro olho aberto? Gente, isso é uma doutrina espírita, isso não tem nada de cristão. Existe muito dom contaminado e a pessoa pensa que isso é de Deus. Gente que fala assim, pastor, eu estou vendo demônio. Eu pergunto para vocês, gente, quem na Bíblia viu demônio? Jesus viu demônio, gente? Viu, gente? A Bíblia diz que o demônio tentou, que o demônio levou não sei para onde, levou para o pináculo do templo, levou para o monte, falou com ele, mas não diz nenhum momento que Jesus viu Satanás, nenhum momento. Agora, a gente vê anjo, um monte. Anjo aparece na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. É um monte de anjo. O anjo apareceu para Jacó, foi visitar Abraão, anjo apareceu para Moisés, anjo apareceu para Davi. O anjo, gente, quando Davi oferece a oferta, em 2 Crônicas 24, 2 Samuel 24, gente, o anjo estava com a espada na mão para acabar com a raça. O anjo, Josué encontra com um anjo em Gilgal, ele também estava com a espada na mão. Agora, demônio, gente. Não, porque eu tive um discernimento que eu vi um demônio saindo para cá, um demônio saindo para lá. Gente, isso é bíblico, gente. Então, dentro desse mundo em que as pessoas não leem mais, não conhecem mais a verdade,
elas acabam caindo nas histórias. Não, porque veio um pastor aqui na minha casa e disse que tem um demônio na minha casa. Presta atenção, gente. Demônios só vão ficar na sua casa se você estiver em pecado. Porque o que alimenta espírito imundo é pecado. Se você está vivendo uma vida santa no teu casamento, com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, na tua empresa, gente, não há razão para sequer o espírito imundo chegar perto de você. Então, exercer uma escolha criteriosa através de uma reflexão. Pastor, estou com um problema na minha vida financeira. O que eu vou ver? Número 1, há uma desobediência no altar? Por que tem problema de finanças? Há um problema espiritual. Eu nem vou falar de gente que gasta mais do que ganha, de gente que quer viver uma vida longe do padrão que ele tem financeiro, de gente que torra o dinheiro no cartão. Não vou nem falar disso. Eu não vou falar de gente que não investe, de gente que não poupa. Eu vou falar espiritualmente. Você vê o que persegue a pessoa espiritualmente nas finanças? Ó, sangue derramado. Você vai lá e mata alguém, é responsável pela morte de alguém. Você comete um aborto, você pega um animal, você mata o animal e oferece no ritual. Gente, o sangue provoca falência financeira. Sabia disso? Provoca. Você quer ver algo que os crentes são atingidos? É gente que ele não consegue ser dizimista. E aí ele quer consertar a vida financeira dele. Eu já vi, gente, em processo de libertação, eu já vi uma pessoa endemoniada comer o dinheiro. Qual é teu nome? Devorador. Só que a gente quer o quê? A gente quer raciocinar. Não, o problema é a economia. Quando nós desobedecemos, existe uma resposta espiritual à desobediência. Pastor, a minha oração, Deus não ouve, eu não tenho resposta, Deus nunca me ouve. O que provoca a ausência de milagres? Rebelião. Ah, pastor, eu fui rebelde à orientação dos meus pais. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, para que teus dias sejam fartos sobre a face da terra. Não, eu vou desobedecer, então vai. Você vai terminar no chiqueiro junto com o filho pródigo. Então existe uma ausência de resposta para quem é rebelde. Deus fala, vai para cá. Não, eu vou para lá. Aí você vai seguindo para lá, achando que você vai se dar bem. Você tem uma promessa de um amigo, você tem uma promessa de uma empresa, você tem uma promessa de alguém que diz que você vai se dar bem, de um amor. Você vai quebrar a cara. E aí você vai clamar e Deus não vai ouvir. Não é isso que Deus diz em Isaías? Clamarão, mas meus ouvidos estarão tapados. Por quê? Por causa da sua rebelião. Então o discernimento, ele vai ser usado para você compreender essa ação e os planos do mundo espiritual. Pastor, quando a pessoa entra no gabinete e a gente vai atender, vai aconselhar, a gente precisa entender que os ouvidos vão pegando os pedacinhos do quebra-cabeça daquela vida e vão ajuntando, até que você fala assim, há um problema aqui, que deve ser resolvido. Só que esse problema que deve ser resolvido, tem que ser resolvido pela vítima e não por mim. Eu posso orar por você, mas você que vai ter que consertar. Quer ver uma coisa interessante? O que há por trás do vício? Qualquer vício, gente. Vício de bebida, vício de crack, vício de pornografia, vício de jogo, qualquer um dos vícios, só tem uma fonte, uma só. Qual é a fonte? Idolatria. Pronto. É quando você acredita que aquilo que Deus te oferece não é tão bom quanto aquilo que o mundo te oferece. Aí a sua vida gira em torno de um prazer. Você sabia que fofoca dá prazer? Sabia disso? Dá prazer. Quando você faz fofoca, quando você fala mal de alguém, quando você calunia alguém, quando você aumenta, quando você pega aquela fake news que diz assim,
atenção, bomba, e você manda ela em frente, especialmente quando ela favorece aquilo que você crê, aquilo te dá prazer. No teu cérebro são liberadas uma série de químicas que se juntam às tuas emoções, e você, quando faz fofoca, você fala, tá vendo? Olha para mim, eu sou melhor do que ele. A fofoca faz isso. A fofoca faz você se comparar, tipo assim, aí, aquele cara ali, ó, lá vem ele, ó, vai. A fofoca faz com que você ache que você é mais, que você é melhor, que você é superior. Isso traz orgulho, isso vicia a gente. Especialmente quem foi pisado, quem na infância foi reprovado, quem foi humilhado. O que ele quer? Ele quer ser o quê? Ele quer aparecer, ele quer ser exaltado, ele quer ser reconhecido. E esse reconhecimento é uma maneira de auto-idolatrar a si mesmo. Então o discernimento espiritual é você examinar onde está a operação do erro. 1 João 4,1, amados. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Gente, tem pouco ou muito falso profeta? Pouco ou muito, gente? Vamos ler ali? Muitos falsos profetas. Então não adianta, não, pastor, porque um profeta me disse, porque uma mulher de Deus me disse. Você precisa aprender a discernir. Quando alguém, ainda que vestido de santo, ainda que com uma batina, ainda com que uma gravata, com um terno bonito, com uma voz melodiosa, você precisa entender que a única maneira de você separar a verdade da mentira é através da palavra de Deus. Todo mundo que desobedece à palavra de Deus quebra a cara. Eu quebrei a cara, estou falando de mim. Estou dando meu testemunho aqui, deixa eu me envergonhar diante de você. Porque às vezes que eu desobedeci a palavra de Deus, eu me machuquei. Quando eu fui no conselho, é isso que o Salmo 1 diz. Olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho de quem? De ímpio. Você está vivendo uma situação difícil, Deus diz, fica aí, o ímpio diz, não, vai embora. Você está vivendo um momento difícil, aí Deus diz, olha, permanece resiliente nessa tua fé. Aí você fala, não, vou desistir da fé. Isso acaba levando a gente para a desgraça. Não deixe, o profeta disse assim, assado. Eu lembro, muitos anos atrás, estava na casa do meu pai, estava tendo um culto na casa do meu pai, e meu pai muito tradicional na época. Eu cheguei na casa dele de bermuda, de chinelo, de tênis, não lembro. Aí quando eu vi que estava tendo culto, aquele povo todo arrumadinho, eu fiquei na garagem lá de fora só ouvindo. Aí terminou o culto, aí levantou um profeta, eis que te digo aí, ó. Gente, pensa assim, um homem assim com aparência espiritual. Eis que te digo, esse ano você vai para Salvador. Deus está me dizendo que você vai para Salvador, e a bateria que você queria comprar para você, e a guitarra que você quer comprar para você, Deus vai te dar. Falou assim mesmo para mim, eu devia estar parecendo mesmo um mendigo, né? E aí o cara me olhou assim, me jogou essa. Gente, eu tinha acabado de ser transferido para Curitiba, talvez você não entenda quais são as regras de transferência, para eu vir para cá, para eu sair daqui para Salvador, um milagre ou uma besteira que eu ia fazer, que eu ia me expulsar aqui do quartel. Em segundo lugar, eu não sei tocar nada, gente. Gente, eu toco tudo tão mal, que se eu tocar a campainha sai desafinada. Nada, se eu tocar sino, toca sino, blim, blim, desafinado. E aí o camarada veio com uma profetada dessa para cima de mim, a expressão que a gente dá, para quando a profecia não tem valor nenhum. Cheguei e falei, é o seguinte, você não me conhece, eu não te conheço. Você falou aqui para mim, que esse ano eu vou para Salvador, e que Deus vai me dar uma bateria e uma guitarra para eu tocar. Presta atenção, eu não sei tocar nada. Mas se eu não for para Salvador, te prepara que eu vou voltar aqui e vou te repreender na tua cara. Aí ele viu que não estava brincando. Por quê? Porque esse homem estava dentro da casa do meu pai, enganando meu pai. Mas eu fui firme com ele. Aí qual é a resposta dele? Não, se você não crê, não vai acontecer. Opa! Quando Deus diz que é. Se Deus disser para você que vai fazer, Ele vai fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre exatamente o que ela diz que vai fazer. Então, é o que está escrito.
Então se alguém vem para você, ó, Deus está mandando você dizer que você tem que ir lá e dar na cara dele, pode falar, mentira, porque o meu Deus diz, se alguém te ferir, oferece outra face. Você reage com amor, você abençoa o que te amaldiçoa, você ora pelo que te persegue, você faz bem pelo que te faz mal. Se alguém te obrigar a tomar a túnica, dá também a capa. Esse é o Deus da palavra de Deus, se você fizer isso. Porque se você só ama os que te amam, querido, qual é a vantagem? Até os ímpios fazem isso. Mas o que a palavra de Deus diz? Que como é que a gente vai ser reconhecido como filho, quando a gente reage de uma maneira que ninguém vai esperar? Reagir com amor. Então, esse discernimento é uma capacidade de julgamento. Quando fala a palavra perspicaz, quer dizer inteligente, mas de acordo com a Escritura. Está de acordo, o discernimento tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não se contradiz. Então, existe uma confusão. Segundo Pedro, olha como é que essa mentira estava impregnada na igreja do Novo Testamento. Paulo escreve a Timóteo, agora 1 João fala, não dê crédito. O Novo Testamento agora é Pedro. No passado, lá no Antigo Testamento, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, olha aqui, há uma questão financeira aqui. Tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação para sobre eles, e a sua destruição não tarda. Vocês estão pensando que esses mentirosos, que Deus não vai julgar, são feras sobre o rebanho. Tem gente investindo dinheiro, colocando a sua vida, pagando para ter bênção. Gente, a bênção de Deus, você pode comprar? Pode, gente. Quando aquele homem rico de Marcos 10 se encontra com Jesus, ele tinha dinheiro, a Bíblia diz, era um homem rico. O que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus, ele derrota, ele coloca aquele homem de joelho de que maneira? Ele queria fazer alguma coisa, Jesus, você está pensando que você pode comprar? Então, pega os teus bens, vende, dá aos pobres e me segue. Você está pensando que é o dinheiro que compra o céu? Sabe o que diz no livro do Apocalipse capítulo 22? O noivo diz vem, a noiva diz vem, quem tem sede vem e beba de graça da água da vida. Olha para mim, você não compra a salvação, a tua bondade não compra a salvação, o teu carisma não compra a salvação. Eu não vou para o céu porque eu prego o evangelho, eu não vou para o céu porque eu sou crente, eu não vou para o céu porque eu não tenho dívida, eu não vou para o céu porque eu sou honesto. Você não pode barganhar com Deus. Só tem um jeito de você herdar a vida eterna, através de Jesus Cristo. A fé em Jesus é que te dá acesso ao céu. E detalhe, custou uma fortuna, custou a vida do Filho de Deus, mas eu não pago nada. O nome disso chama-se graça. Já ganhou um presente de graça? Já ganhou? Pronto, você não pagou nada. Quem pagou foi Jesus. Vocês entendem isso agora? Então, quando a gente fala sobre confusão, eu quero separar aqui 4 pontos para você não entender. Sobre fundamentos de liberdade. Número 1, expulsar demônio não é libertar. Tem muita gente que pensa, não, expulsei o demônio dele e libertei. Isso não é verdade. Você só vai libertar o cativo quando você conseguir levar ele a um lugar onde ele abandone o pecado, abandone os acordos, abandone os pactos que ele tinha feito. Essa história de que eu expulsei o demônio, você vai ficar expulsando o demônio e vai ficar vindo, por quê? Demônio é que nem
mosca. É isso que você tem que entender. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então, se aqui tem um cadáver, morreu um animal, você já estava na estrada assim, você viu um monte de urubu assim, ó, voando em volta. O que eles estão esperando? Eles estão esperando aquela carne podre, aquela carne suja, aquela carne putreficada para ir lá comer. Por quê? Demônio é igualzinho. Ele precisa de pecado. E muitas vezes o pecado ele está escondido. Os acordos estão as iniquidades, ninguém sabe que ele cheira cocaína. Ninguém sabe, porque quando fuma crack, todo mundo descobre. Quando o sujeito é bêbado, todo mundo descobre. Meu pai, quando chegou em casa, o dia que ele chegou em casa bêbado, todo mundo viu que ele estava bêbado. Porque não dá para dizer, não bebia. Você sai do carro, está dirigindo, a polícia te para, ele olha para você e fala assim, esse sujeito está bêbado. Se você fuma um cigarro, você chega perto da pessoa, ela sente o cheiro, você não consegue enganar. Mas tem pecado que você engana. Tem pecado, o sujeito cheirou uma carreira de pó. Você não sabe não, gente. Você sabe que ele está muito esperto, ele está muito ligado em tudo, mas você não consegue perceber. Agora, existem pecados que são o quê? Que eles são ostensivos, que todo mundo vê. Você olha na internet, está lá a moça com decote que vai no umbigo, o moço mostrando o corpo. O que ele está oferecendo, gente? Uma vida de prazer com o corpo dele. Ó, eu quero ter relacionamento com todo... Está vendo como é que eu sou? Olha como é que eu sou sarado. Eu estou pronto para viver contigo uma vida de imoralidade, de sexo fácil, e por aí vai. Então tem pecados que você não enxerga, e tem pecados que você enxerga. Então, quando você vê a questão, é isso que eu quero ensinar, não é o espírito imundo. A presença maligna é um efeito colateral do pecado, é só isso. Ele pode gritar, chutar, dizer que não vai sair, ele tem que ir embora, porque à medida com que você não alimenta ele vai embora. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Pastor, como é que eu faço para esse espírito imundo sair da minha vida? Para de pecar. Então a pessoa tem segue um caminho de iniquidade, ele está o quê? Alimentando esses espíritos, mas quando ele confessa e deixa, pastor, eu quero confessar meu pecado diante do Senhor. Para quem que eu vou confessar? Para Deus. Diga, Deus, eu pequei mesmo, e o nome do pecado é esse aqui. Na hora que você confessa em nome de Jesus, na hora, o sangue de Jesus te purifica. Ele não fala assim, não, vou esperar até amanhã, vou esperar até depois do culto. Não é assim. É uma resposta imediata de 3. Número 3, de Deus. Número 3, a essência da libertação é a pureza. Uma pessoa que vive uma vida pura. E olha aqui, vamos deixar de criancice. Eu não estou falando para você de perfeição. Aqui não tem ninguém perfeito. Ninguém. A gente tem um amigo que diz isso. Consegue fazer uma coisa de forma excelente, 3 coisas de forma mais ou menos, e o resto a gente tropeça. O resto a gente é ruim. Então tem coisa que eu faço bem, tem coisa que eu sei fazer, e tem coisa que eu faço mal e não sei fazer, aí eu chamo alguém para me ajudar. Por exemplo, se meu carro der pane hoje, não sei mexer, então eu levo na oficina. Acabou, está resolvido, o guincho vai pegar e vai... Porque eu não vou meter minha mão na grade, porque eu não sei, eu não conheço. Se eu vou tratar de música, pastor, vamos cantar um louvor. Ontem eu fui uma família enlutada, eu fui fazer um sepultamento, que é uma das, talvez seja a parte mais triste do ministério pastoral. Um homem amado, um senhor amado, que já vinha sofrendo com sua família. Fui fazer o sepultamento, fui chorar com os que choram. Chorar com os que choram, eu sou bom? Sou bom. Mas chegou uma hora que eu tinha que cantar a canção, e sempre tem alguém que sabe cantar a canção. Eu estou lá com o pastor João, com o pastor Getúlio, alguém vai me alcançar. Se tiver o Samuel, eu falo, Samuel, essa bola é tua. Gente, eu estava sozinho.
E o pior, tinha uma turma, aqui está com a gente, você deve estar vendo aqui do meu lado a pastora Neuza, está vendo aqui? Ela comunica em Libras, que é a linguagem dos surdos. Era a única pastora que estava comigo lá, só que ela estava nas Libras. Eu tive que cantar, pensa, eu quase acabei com o enterro, gente. Quase que eu acabei. Porque eu consegui pegar um tom todo errado, eu não sei se eu estava 2 tons acima, se eu estou com a Giane lá, Claudinha. Glória a Deus, Giane. Porque eu não sei fazer. Eu sou péssimo naquilo, mas se eu entrar no coral, talvez eu esconda. Não, quem que estava errado? Alguém, ele estava fora do tom. É que agora eu já me dedurei, vocês vão saber que sou eu. Mas a essência da libertação, gente, é vida pura. A gente vai errar. A gente não pode viver no erro. Gente, a gente joga anos, não tem um monte de coisa que a gente queria jogar fora. Meu Deus, se eu voltasse para trás, tanta coisa que eu não ia fazer, não tem isso? Teve um contrato que você assinou e falou, que besteira. Não tem uma decisão que você tomou e falou, mas que bobagem. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Nosso Deus não quer que a gente fique lá atrás. Então começa a viver puramente hoje. E por último, não é resultado de confronto de poder. Não, aquele pastor é ungido, é o pastor especialista. Existe isso, gente. Existe um Deus especialista. Existe o Espírito de Deus, existe Jesus Cristo. Ele veio para libertar cativos. Não é que não, a unção dele é mais forte, está derramando mais o óleo. Não é nada disso, gente. É o nome de Jesus. Esse nome é todo poderoso. Agora, para a gente seguir em frente, vamos falar sobre esse dom de discernir espíritos. É o dom de 1 Coríntios capítulo 12. Está ali em negrito, em preto. A outra operação de maravilha, a profecia é outro dom de discernir espírito. O que é? Você orientar uma decisão livre do engano. Você imagina se alguém vem aqui me dá um conselho segundo o mundo. Alguém fala assim, não pastor, nesse caso pode abortar. Nesse caso pode roubar. Mas por quê? Não, porque ladrão que rouba de ladrão tem 7 anos de perdão. Gente, isso é bíblico, gente. Mas é uma palavra que na minha consciência funciona para quê? Para aliviar minha culpa. Não, pelo menos eu roubei do ladrão. Eu já vi gente falando assim, não, eu estou aqui fazendo gatonete. Na cabeça dele, não, mas também ele me rouba, porque não devia ter propaganda aqui, eles botam. Gente, é uma maneira de enganar a gente e manter a gente no pecado. Não, mas o governo rouba da gente, então eu vou lá e minto no imposto de renda. Gente, presta atenção. Cada um, se o governo rouba, se o governador, se o prefeito, se os poderosos desse mundo roubam, olha para mim, eles não vão escapar, entenda isso. Só que nós não temos que ser melhores do que eles. A gente tem que ser igual a Jesus. Jesus, quando perguntaram de imposto, falou assim, essa moeda aqui, você está vendo aqui, ó, tem a cara de quem? Aí estava lá, César. Dá para César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele quer? Toma, mas é o seguinte, está tomando do suor do meu rosto, está me enganando, está sendo desonesto. Você está pensando que isso vai ficar barato? Olha para mim, não fica barato não. Quando Deus diz, não roubarás, Ele não está fazendo e colocando um limite em você, para você não roubar o pobre coitado do fraquinho, do assalto. Eu vou lá, mão armada, me dá teu carro. Não é isso. Olha para mim. Deus está poupando você de você ser o ladrão. Porque a maldição que vem sobre o ladrão, gente, eu não quero ela para mim não. Não quero mesmo. Não quero. Então, o dom de discernir espíritos é um dom que vem de Deus. Agora, o mundo espiritual, sabia que ele se infiltra aqui? Tem muita coisa que você fala, que você ouviu do espírito imundo, ouviu do espírito, ou você ouviu do Espírito de Deus. Está aqui, Pedro, estou falando de Pedro. Aquele discípulo que andou sobre as águas, que andou com Jesus, que entrou na casa de Jairo, viu a filha dele ressuscitar. Eu estou falando de Pedro, o cara que é intimidade, o cara que é um em carne com Jesus. Eles estão em Cesareia, Simão Pedro respondeu, olha só,
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: bem-aventurado. Esse que significa feliz. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi, diga, revelado. Vou dizer o que é revelado. Aqui nessa mesa, imagina que tem uma toalha, e você não sabe o que tem aqui, se é um presente, se é uma cesta de frutas, se é um prato saboroso. Aí você, quando você tira essa toalha, aquilo é revelado. E aqui Jesus está dizendo: Pedro, você é feliz, porque isso não lhe foi revelado por uma pessoa de carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Houve uma revelação espiritual aqui, sim ou não? Porque Jesus, ele não fala para ninguém, exceto para duas pessoas, que ele é o Cristo. Ele só fala para quem? Para o governador Pôncio Pilatos e para a mulher samaritana, em João capítulo 4. Só em Mateus 26, em João 4, ele diz: eu sou o Cristo, é aquele que fala contigo. Pedro nunca ouviu assim: não, esse aí é o Cristo. Não, quem revelou para ele foi o Pai. Há uma revelação espiritual lá. Agora, olha o que acontece, cinco versículos depois. Olha como é que é o mundo espiritual. Aí o Pedro se enche de orgulho. Deus me usou, recebi um elogio de Jesus. Gente, elogio é um negócio perigoso, sabia? Perigoso. É perigoso a gente achar que a gente é mais do que a gente é. É perigoso você imaginar que você é mais daquilo que na verdade você é. 5 versículos depois. Então Pedro, vou voltar aqui para você entender, hein? Mateus 17, ele ganha um elogio. Mateus 22. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreender Jesus. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. O que acontece aqui? Jesus, ele pergunta: que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Cada um tem uma opinião, um diz que é Elias, outro diz que é João Batista. Pedro diz: tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus dá um like para ele, coloca um coraçãozinho. Aí Jesus vai emendar no verso 18: olha, importa que o Filho de Deus seja crucificado, seja morto e sofra na mão dos escribas e fariseus e mestres da lei. Aí Pedro falou assim: vou fazer o bem. Imagina se teu filho para você: não importa que eu morra, importa que eu sofra. Mas já imaginou teu filho falando isso para você? Você fala: de jeito nenhum, meu filho, está amarrado, está acorrentado, está destruído em nome de Jesus, está queimado. Queime em nome de Jesus esse pensamento. Não é isso? Você não falaria isso? Pedro não entendia que era necessário que o Cordeiro de Deus morresse. Era necessário. Por que Jesus diz: você é para mim uma pedra de tropeço? Porque em vez de Pedro incentivar Jesus a ir para a cruz, Pedro disse: não. A cabeça de Pedro não funcionava igual os pensamentos de Deus. Tanto que quando Jesus vai ser preso, quem é o cara que puxa a espada? Pedro. Que vem aquela turma de soldados, ele vai para cima e dá na cabeça de Mal, que arranca a cabeça dele. A cabeça não, a orelha dele. Quem arrancou a cabeça foi o Golias, arrancou a cabeça de Davi, que arrancou a cabeça de Golias em 1 Samuel 17, já estou confundindo aqui. Então Pedro tenta matar, tenta dar mesmo para... Aí Jesus diz: não faça isso. Aquele que vive pela espada, morrerá. Gente que vive matando vai receber uma perseguição espiritual, a não ser que se arrependa, a não ser que diga: eu não mato mais, a não ser que diga: eu não ando mais na violência. Entenderam isso agora? Então o mundo espiritual, gente, se infiltra na mente e pela boca das pessoas que você não imagina. São pessoas que vão tentar te aconselhar fora daquilo que está escrito. Então nem sempre o profeta precisa falar. Uma comprovação não é dada apenas pela voz, mas por uma vida de obediência a Deus. Como é que uma pessoa se torna profeta? Como é que Jeremias se torna profeta? Oséias, para você que quer se casar, escuta essa.
A única pessoa na Bíblia que Deus mandou casar foi Oséias. Ninguém mais ele mandou casar. Ai, pastor, não sei se eu caso com fulana, se eu caso... Querido, é problema seu. Deus não vai se meter nisso. Eis que te digo que você vai casar com a morena. Eis que te digo que você vai casar com a ruiva. Que você vai casar com a loura, com a mulata. Deus não se mete nisso. É problema seu. Você gostou da moça? Então case e casa para sempre. Você gostou do rapaz? Então case e casa para sempre. Para com esse negócio de pedir revelação. Porque senão você fica jogando uma decisão sua no colo de Deus. Decida você. Resolva você, meu irmão, minha irmã. Não porque Deus me revelou. Aonde? Aonde que tem isso? Mas a gente vive numa criancice. A gente vive numa infantilidade. Gomer, que era uma mulher da vida, ela vivia como mulher da vida, assim que ela ganhava o dinheiro. Ela se casa com um profeta para quê? Porque Deus queria mostrar, através daquele casamento, como o profeta, que era um cara santo, fiel, era ruim ele viver com uma mulher que só traía ele. É ali em Oséias que Deus fala sobre divórcio. É ali que ele fala assim, eu te rejeitei, eu me divorciei de você. Sabe por quê? Por causa das suas incontáveis traições. E aí Deus, ele faz Oséias se separar, para ele anunciar, eu estou fazendo a mesma coisa com Israel. Eu estou me separando de Israel. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis andar contigo, eu quis você perto de mim, eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junto aos pintinhos. Você que não quis, então tua casa vai ficar deserta. A tua casa vai ficar deserta até você se arrepender. Ou seja, Deus abandonou Israel. Israel é destruída pelo general Tito. Ela é queimada, o templo é queimado. O povo de Israel é pulverizado entre as nações. O povo de Israel foi perseguido na Alemanha nazista. Pensa um povo que está afastado de Deus. Mas quando o Senhor Jesus voltar, escuta isso. Quando Jesus voltar, aliás, quando a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel. Para você entender o Apocalipse, você tem que ler o livro de Daniel, tá bom, gente? Jesus está dando a entender que aquele povo já conhecia o profeta Daniel. Quando aquilo acontecer, prepara ali, gente, é um momento. Quando o templo de Israel estiver pronto, em Jerusalém, onde tem uma mesquita hoje, a mesquita dourada, quando o templo foi levantado lá, o anticristo vai oferecer um sacrifício naquele templo. Ele vai levar um sacrifício profano para o templo. Aí que Israel vai cair a ficha. E Jesus era o Messias. Mas esse é um assunto para a gente tratar um outro dia. Mas que eles vão se converter? Vão se converter. Então, nem sempre o profeta precisa falar, gente. Pastor, como é que eu sei que a vida de um profeta, ela está me enganando? A palavra de um profeta eu posso confiar. Olha para mim. Olha para a vida dele. Pelos frutos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de quê? Peles de ovelha. Significa o quê? Parece crente. Não parece? Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Vocês já viram esse meme? Já viram esse meme? Que a menina depois troca com uma canção de criança? O sujeito parece que é crente. Jesus em Mateus 13 conta a parábola de quem? Do joio e do trigo. Eu tenho um vídeo no YouTube mostrando a diferença entre joio e trigo. Eu estava pregando na Europa, passei num trigal. Eu parei, me mostra qual é a diferença do joio e do trigo. Aí o pastor Samuel falou, ó, isso daqui é o trigo, isso aqui é o joio. Igualzinho. Só que quando você joga para o alto, o vento bate, o joio vai embora, ele é oco, ele não tem a semente do trigo, e o trigo cai aqui na tua mão. Jesus falou assim, eles vão se enganar. Se vocês quiserem buscar, vocês vão se enganar. Mas que tem joio no meio do trigo, tem. Ele está falando, vai ter falso profeta que vai parecer o quê? Com ovelha. Eles vêm vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são o quê? São lobos devoradores. São
feras do campo. O único lobo gente boa está aqui. Gente, 30 anos pregando. O que eu já vi de fera, gente. O que eu já vi de gente destruindo vidas. Estou nem falando de destruir igreja, não, gente. Destruir vidas. Sugar as vidas. Eu tenho um homem aqui, pastor Fabiano. Ele vem com uma turma. Um monte de outros homens, e já estiveram cantando aqui com a gente. Ele dá vida por esses homens aí. Não existe mais pastor assim não, viu? Não existe mais não. Aqui estão todos os pastores da igreja sentados. E eles trabalharam hoje o dia inteiro. Não com vocês. Eu cheguei aqui, gente, eu estava trabalhando até agora. O lobo em pele de ovelha quer ele quer se aproveitar de você. Pode alguém, vocês reconhecerão por seus, diga, frutos. Olha para a vida dele. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Você está vendo lá o sujeito que é profeta. Aí ele trata mal a mulher. É um estúpido. Deixa a família passando fome. Deixa a família desesperada. Deixa a família insegura, ansiosa. Ele diz que ela diz que é profetiza. Os filhos dele não querem saber de igreja, não querem saber de Deus, não querem saber do Senhor. São filhos que se perderam, gente. Cuidado, olha para o fruto. Olha para a vida dele. Ele quer dizer para você, ó, isso aí na tua vida foi macumba. Isso aí fizeram macumba para o teu marido. Gente, isso é uma crueldade. Porque macumba, os pastores que estão comigo, a coisa mais fácil de desfazer é trabalho de macumba. É simples. É simples. Só que ele joga para você que não conhece uma mentira e você fala, e agora, pastor, fizeram uma macumba. Como se a macumba fosse atingir o Filho de Deus. A árvore boa não pode dar fruto ruim. A árvore ruim nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada a fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. É isso. É isso. Agora, a gente tem outros exemplos aqui. Eu quero encerrar com esse texto. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Você imagina, eu vou para casa, tem um senhor que é cego, ele fica ali perto, na esquina de um shopping Milha, chama Seu Silvio, e eu tenho inclusive uma graninha para dar para ele toda vez que eu vou lá, porque tem crentes que acham que esmola não é de Deus, e é. Aliás, Deus mandou um anjo falar com Pedro, por causa da esmola de Cornélio. Pedro estava em Jope, um anjo veio mostrar um lençol para ele e dizer, sai daí, e vai lá. Então esmola, gente, é de Deus. Eu ensinei isso para meu filho uma vez, num dia como esse aqui, ó. Hoje, você que está de fora, está um frio em Curitiba que você não imagina. E a gente dentro do carro, quente, com ar-condicionado, quente, seco, e nesse dia estava frio e chuvoso. E a gente saindo aqui da igreja, indo para casa, tinha um rapaz com uma plaquinha pedindo dinheiro. Um frio, ele na chuva, no frio, pedindo dinheiro para quê? Para comprar droga. Eu falei para Arthur, pega esse dinheiro que está aí. Ele, pai, ele vai comprar droga, a gente vai fazer um mal para ele. Eu falei, não, eu vou te ensinar o princípio, me dá esse dinheiro. E peguei lá as moedas, os trocados que eu tinha, e dei na mão do rapaz. Preste atenção, escute isso agora. Melhor coisa é dar do que receber. É melhor estar aqui dentro, no quente, no seco, no confortável, dando dinheiro, ainda que pouco, do que lá fora, no frio, na chuva, pedindo dinheiro para comprar droga. Diga assim, melhor coisa é dar do que receber. Esse foi um princípio.
O cego não consegue dar direção para outro cego. Por quê? Os dois vão cair no buraco. Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. É gente que vem para a igreja para pedir a salvação do filho, da esposa, do marido, quando ele mesmo precisa de salvação. É gente que é cega e quer ser oftalmologista. Já foi no oftalmologista? Não, peraí, doutor, o doutor é cego. Tem uma piada interessante. O povo está no avião, esperando, na pista, e não tem piloto. Aí demora um tempo, lá de repente chega o primeiro piloto, cego, com uma bengala assim, ó, piloto cego. Aí ele vai entrando, a aeromoça pega ele, não, comandante, senta aqui para cá. Ele cego. Aí vem quem? O segundo piloto, que é o copiloto. Óculos escuro, bengalinha na mão, também era cego. A aeromoça já pegou para disfarçar e botou ele lá para ninguém perceber, mas todo mundo percebeu. Aí o avião está na pista, começa a pegar velocidade para decolar, e pega velocidade, e não decola, e pega velocidade, e daqui a pouco o avião vai bater num barranco, aí todo mundo grita, socorro! Aí o avião decola. Aí um cego vira para o cego e fala assim, o dia que eles não gritarem, a gente morre. Gente, tem cego que está criando outro cego. Então, você quer ter discernimento na sua vida? Se misture com a palavra de Deus, leia, conheça a verdade. Sai um pouquinho daquilo que está tomando teu tempo. Se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, só, gente, 15 minutos de leitura, você lê a Bíblia toda em um ano. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Deus falou com você hoje? Existe alguém aqui que conscientemente, que não tem nenhuma emoção, quer fazer uma aliança com Jesus? Eu quero receber Jesus, eu quero fazer uma aliança. Não estou nem perguntando se você é evangélico, se você é batista, se você é presbiteriano, metodista, católico, espírita, não importa. Você quer fazer uma aliança com Jesus? Fica aí, só levante sua mão e diga eu quero. Amém, Deus abençoe. Mais alguém quer? Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos orar. Pai querido, a Tua palavra, ela veio aquecer nossa vida nesse dia gelado de Curitiba. Os Teus filhos e Tuas filhas saíram da cama quente, saíram da casa aquecida. Alguns deles vão voltar de ônibus, alguns deles, Pai, vão voltar a pé, mas eles vieram aqui para Te adorar, porque só o Senhor é Deus. Eles vieram para sacrificar diante do Teu altar. Eu quero reconhecer isso junto contigo. Eles escolheram a melhor parte que não vai ser tirada deles. E quero abençoar os Teus filhos para que abram os seus olhos. Nas próximas semanas, Pai, eu quero ministrar sobre discernimento espiritual para a Tua igreja aqui no Quarta-feira. E quero pedir, Pai, que não só os olhos deles sejam abertos, mas também os ouvidos sejam destravados. A consciência, a razão, o raciocínio seja aberta para que o Senhor ministre. Não deixa o Teu povo no engano. Não deixa o Teu povo no medo. Não deixa o Teu povo longe de Ti. Fala com a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Homens e mulheres aqui essa noite levantaram suas mãos diante da igreja, diante do mundo espiritual, diante do Senhor, diante dos Teus anjos, para fazer uma aliança contigo, Jesus. Isso não vai ser esquecido. O Senhor é Deus que não se esquece. A Tua palavra diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos e do meu Pai que está nos céus. Escreve o nome da vida, o nome de Teus filhos e filhas no livro da vida. Pai, que o Senhor os capacite e os leve a esse lugar pleno de salvação. Abençoa o Teu povo que celebrou um louvor ao Senhor. Abençoa, Pai, todos os ministérios aqui presentes, pastores. Abençoa aqueles que estão em casa. E despede-nos aqui em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente?